Olá, meu nome é Paulo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje começou o Festival do Rio de 2015. E como eu sempre faço quando eu estou cobrindo festivais para o Cinema em Cena, eu vou gravar um vídeo por dia, sempre quando eu voltar à noite para o hotel, falando rapidamente sobre os filmes que eu vi naquele dia e depois eu vou publicar um texto um pouquinho mais detalhado no Cinema em Cena também sobre todos os filmes. Então acompanhe no Twitter, no Facebook, no Cinema em Cena, claro, e assine o canal, porque, como eu falei, durante o festival todo dia tem vídeo novo. Bom, hoje no primeiro dia eu assisti a 4 filmes e infelizmente o primeiro filme eu comecei com o pé esquerdo, que foi um filme mexicano chamado Sociedade Indiferente. A ideia por trás do filme é uma ideia interessante, o filme começa bem. Ele conta a história de uma mulher cujo marido está doentado, está em estado grave, com câncer adiantado, avançado, e ela tenta fazer com que o plano de saúde cubra um tratamento novo e o plano de saúde se recusa a tratar. E a gente acompanha essa mulher enquanto ela tenta encontrar o médico que é responsável por aprovar o tratamento e enfim, vai barrando a burocracia, na má vontade e na canalice dos planos de saúde. E o que o filme tem de interessante é isso, quando ele expõe, por exemplo, a maneira como os planos de saúde oferecem bônus para os seus empregados que recusarem uma quantidade X de pedidos de aprovação e essa lógica de mercado que enxerga o lucro com muito mais importância do que o ser humano. Nisso o filme é bacana. O problema é que o filme se perde completamente. Assim como a personagem principal, ela acaba eventualmente se perdendo porque ela faz um refém, né? Isso acontece logo no primeiro ato, no final do primeiro ato. Ela faz um refém e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e o roteiro se perde. E ele ele deixa de se preocupar na questão que iniciou a narrativa, que é a questão dos planos de saúde, da frustração principalmente dessa mulher diante dessa frieza corporativa, e o filme passa a ser um exercício, uma tentativa de exercício de gênero, criando um suspense, uma tensão, mas o filme se perde completamente junto, como eu falei, com a personagem, e aí realmente só salva esse comecinho. O segundo filme não, o segundo filme que eu assisti, que eu vi no dia, aí foi completamente diferente. Foi um filme espanhol chamado, aliás, o título em português é um título muito evocativo, diferente do título original, que é também, vou falar, chama Ilha Mínima, mas em português ele tem o título de Pecados Antigos, Longas Sombras, que é um filme espanhol que ganhou um monte de prêmio Goya, que é o Oscar do cinema espanhol, e que é um filme que gira em torno de uma investigação do assassinato de 2 meninas numa cidade interior da Espanha, logo depois do final do regime de Franco, quando o país começa o processo democrático, volta o processo democrático. Mas o que é interessante é que logo no começo do filme, inclusive o plano mostrando algo que parecem com arrozais, enfim, mas é uma plantação vasta e numa estradinha de terra de chão batido no interior, e como é um caso de assassinato que vai ser investigado por 2 detetives, é óbvio que ali naquele momento o filme está fazendo uma alusão, uma referência a um filme que eu considero uma coisa maravilhosa, um dos melhores filmes dos anos 2000 para cá, um jovem clássico, que é um sul-coreano chamado Memórias de um Assassino. Embora o filme depois não vá ter muito a ver, porque o Memórias de um Assassino tem mais a ver com a obsessão pela busca de um assassinato anos e anos depois, o começo do Pecados Antigos lembra isso, mas depois ele passa a ser mais um estudo de personagem, mas não a ver com a obsessão em si, mas com os 2 detetives, com os problemas pessoais que eles têm, com o passado, que um deles desempenhou um papel de repressão durante o regime franquista, e a maneira como esses 2 personagens interagem. É claro que tem uma trama, que é uma trama policial bem desenvolvida. O filme, aliás, ele tem uma condição narrativa muito inteligente, porque ao contrário de muitos dos filmes policiais, filmes de gênero, esse não é um filme que toda hora precisa parar para fazer exposição para explicar para o espectador o que está acontecendo ou o raciocínio dos detetives. A gente entende o que está acontecendo. Perdão. O filme é construído de uma maneira tão lógica, tão coesa, que nós vamos acompanhando a descoberta e o processo lógico dos detetives junto com eles. E a interação, a dinâmica entre os 2 detetives é muito rica, muito complexa, e também os personagens secundários que eles vão encontrando
compõem muito bem o filme. Além disso, o filme tem uma fotografia brilhante, e uma coisa que eu gosto particularmente do filme é a rima narrativa que ele vai criando ao longo da projeção, de recorrentes planos plongé aéreos, que a gente vê bem do alto o cenário no qual o filme se passa. E não só é bonito do ponto de vista estético, porque ele cria constantemente uma lógica geográfica intercalando a natureza com a presença humana ali, mas ele também apequena os personagens, mostra como eles são insignificantes diante do mundo e diante do próprio drama que eles enfrentam. É um filme que me encantou profundamente, esse Pecados Antigos, Longas Sombras. O terceiro filme do dia, voltamos a uma decepção, que é um filme chamado Schneider vs Bax, que é um filme de um holandês chamado Alex van Medeman, e que, se eu não me engano, é o mesmo cara que dirigiu um filme chamado Borgman, que é um filme também que eu tenho ressalvas, tem um humor estranho, é um filme com uma narrativa com toques, não vou dizer surreais, mas com toques excessivamente simbólicos, não chega a ser simbólico, é quase que um experimentalismo, esse Borgman. E esse filme, o Alex van Medeman, ele tenta fazer uma comédia de humor politicamente incorreto, ao mesmo tempo uma comédia de situação, mas é difícil você rir de um filme que está tentando fazer com que você ria de situações pesadas, quando eles passam o limite. Um momento, por exemplo, no filme, você tem uma neta que era já adulta, tudo bem, mas é uma neta que era assediada pelo avô desde criança, e ela mata o avô, e a gente supostamente deve rir desse tipo de situação. Não tem um limite, que a não ser que você seja um diretor extremamente talentoso e consiga ultrapassar aquele limite e ainda assim provocar um riso, mesmo que seja um riso de desconforto, não vai funcionar. E isso acontece constantemente nesse Schneider vs Bax. Você vê que claramente o filme está tentando inspirar o riso através do desconforto, mas ele só gera um profundo desconforto. E é um filme, enfim, que a situação de dois assassinos um contra o outro não traz nada de original, a pegada narrativa, como eu falei, só gera mais desconforto do que tudo. E o filme tem um ou outro momentozinho engraçado em função de um ou outro personagem secundário, mas ainda assim ele se prolonga, se arrasta indefinidamente. É um filme que realmente, assim, eu não digo que eu detestei, mas cheguei perto. E o último filme que eu assisti hoje foi o Micróbio Gasolina, do Michel Gondry, que é um diretor que eu gosto muito, um diretor que eu acho extremamente inventivo, mesmo quando ele faz uns filmes que eu acho chatíssimos, por exemplo, como A Espuma dos Dias, que eu acho insuportável. O filme tem elementos estéticos, narrativos, inventivos, de design de produção, de figurino, de fotografia, que você fala, não, ok, bacana isso, é interessante, pelo menos você tem alguma coisa fora do comum. Esse Micróbio Gasolina, não. O Micróbio Gasolina gira em torno da relação entre dois adolescentes de 14 anos, que eles obviamente são peixes fora d'água na série deles, são inteligentes, muito mais inteligentes que os colegas, eles sabem disso, inclusive eles enxergam os outros meio com uma superioridade, mas é um filme que não tem nada que chama atenção do ponto de vista da inventividade que a gente esperaria do Gondry, mas é um filme lúdico, é um filme divertido, é um filme leve, a dinâmica entre os dois garotos, que são dois bons atores, diverte. O fato de o filme ser um road movie é sempre um recurso para manter a história rolando, mesmo quando nada está acontecendo. Quer dizer, eles estão só conversando, mas como você está mudando de cenário, a impressão que algo muito maior está acontecendo. Então é um filme bonitinho, né? Não é um dos grandes momentos do Gondry, mas é um filme bonitinho, simpático e que não tem muito a dizer, mas o que ele diz de uma maneira suficientemente lúdica para prender a atenção e para encantar um pouquinho. Então é isso, foram esses 4 filmes que eu vi no primeiro dia do Festival do Rio. Como eu falei, assine o canal, acompanhe no Twitter, Pablo Vilar, que está escrito aqui embaixo, e amanhã eu comento mais filmes. É isso, um grande abraço e bons filmes.